últimos anos e que demonstra muito bem o impacto da corrupção, tanto na questão institucional do governo, quanto na economia, que é talvez o ponto fulcral aqui que eu quero abordar com vocês hoje. Então, passado aqui as apresentações. Bom, gente, corrupção, e aí eu coloquei aqui só alguns pontos que eu achei interessante do livro. Corrupção é um tema muito antigo. Para vocês terem uma ideia, a corrupção ela é estudada ainda pelos gregos, né? Aristóteles trabalha muito no Ética Nicômaco. No livro dele, ele fala muito sobre não necessariamente a palavra corrupção, né? O termo existente à época no grego era numa ideia de degradação da natureza. Então, a origem não etimológica, a origem histórica do termo, ela tem muito a ver com esse processo de degradação da natureza. Então, os gregos ali, eles vão estudar com uma visão naturalística de como o efeito de degradação poderia ser semelhante a um efeito, um impacto institucional. Quem já estudou um pouquinho de filosofia, quem estudou um pouquinho de história do direito, os gregos foram grandes estudiosos da história do mundo e principalmente a questão do impacto do direito. Bom, então, gente, a corrupção é um fenômeno que acontece, como eu disse para vocês, não somente no Brasil, ele vai atingir claramente os países em desenvolvimento. A América Latina, é incansável os relatos de corrupção na Argentina, no Chile, no Peru, na Bolívia. Na ocasião que eu estive na Espanha estudando o tema, tinham diversos colegas da América Latina, dos Estados Unidos, do México, e as queixas eram muito semelhantes, tá? Então, qual que foi o grande impacto do estudo acadêmico prático, né, um estudo teórico prático da corrupção? Então, a gente tem a primeira legislação anticorrupção vindo na década de 70. E como que aconteceu isso? Houve um caso nos Estados Unidos, que é o famoso caso do Watergate, que culminou com o processo de impeachment do então presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon. E eu não vou entrar aqui no caso especificamente, mas a origem ali daquela discussão era que empreiteiras norte-americanas estavam no Oriente Médio fazendo obras para petroleiras, para a indústria petroquímica e praticando lobby, aí eu me refiro ao lobby destrutivo, no Parlamento Europeu, e aí na Itália especificamente, tentando dizer o seguinte: e na Itália vivia um processo, pessoal, na época da década de 70, de avanço da indústria atômica. Então, essas empresas norte-americanas, elas fomentavam os parlamentares italianos a ficarem contra a evolução da produção da energia atômica. Para isso, traziam diversos argumentos. Só que foi-se descobrir que esse processo supostamente democrático, ele vinha anteriormente com financiamento privado de grandes corporações petroleiras e muitas delas envolvidas com financiamento público. Eram empreiteiras norte-americanas de capital aberto, mas tinham muito incentivo do dinheiro público do contribuinte americano. E sendo dinheiro público, isso passava, né, já por uma política de controle. Bom, esse caso chegou ao Congresso americano, isso foi um debate enorme, como eu disse a vocês anteriormente, culminou aí no processo de impeachment do presidente americano na época, acabou renunciando antes do julgamento, só que a grande questão positiva desse momento histórico é o que, gente? É que foi expedido naquele momento a primeira legislação de combate à corrupção no mundo, chamada FCPA. Então, esse é o nome da lei norte-americana em que a gente tem uma tentativa de se combater a corrupção. A legislação ela foi muito criticada lá nos Estados Unidos na época, porque, como vocês devem saber, e aí eu vou lembrar aqui, o Alan diz que a nossa aula está sendo gravada, então quando a gente está sendo gravado, a gente tem que poupar as críticas.
mas eu não gosto de poupar, não, então eu sempre falo a verdade aqui. Na verdade, a legislação americana, como sempre, todas as legislações, elas são muito protecionistas às suas próprias empresas. Só que o que aconteceu? O legislador americano, no momento, não se ateve que aquela legislação anticorrupção ela atingiria apenas empresas americanas. E o que aconteceu na prática? Gerou uma reserva de mercado prejudicial, porque as empresas de outros países não eram sujeitas à lei e as empresas americanas assim eram, o que acabava sobrecarregando essas empresas e elas perdiam concorrência internacional. Rapidamente o Congresso americano tratou de resolver isso e ampliou o escopo, vamos chamar assim, de alcance da legislação, colocando, pasmem, qualquer empresa que negocie títulos na Bolsa Norte-Americana ou que utilize meios de comunicação, seja ele e-mail, qualquer servidor hospedado nos Estados Unidos, ou seja, gente, Microsoft, Gmail, enfim, Hotmail, qualquer e-mail que seja hospedado em território americano, essas empresas também estariam sob o guarda-chuva da legislação norte-americana. O que aconteceu na prática foi tirar o impacto da legislação de corrupção somente para as empresas americanas e expandiu isso para todo mundo. Então, antes da gente continuar, dando um passo atrás aqui com relação à questão histórica, a origem da palavra, quando vocês vão estudar etimologia, no livro eu tentei trabalhar isso de uma forma bem interessante, a palavra corrupção, ela vem aí de uma evolução de um diagrama sânscrito, então uma língua ainda pré-grega, uma língua muito antiga, que trata para a gente de uma palavra chamada lup. E aí, não vou perder muito tempo com isso, essa palavra quer dizer romper, destruir. Então, desde o idioma sânscrito, o ser humano já lidava com esse tipo de atuação prejudicial à sociedade. Isso chegou à língua latina até formar aí essa junção de partes que eu tentei colocar para vocês no slide aí, que é a junção da palavra cor, rup, que é o que eu disse para vocês, que é a evolução do sânscrito lup, e o tio, que é uma questão de intensidade. Então, a palavra corruptio, que é uma palavra latina, foi a palavra, só de curiosidade para vocês, que deu origem ao nosso termo em português, corrupção. Então, agora a gente volta aqui na política norte-americana. Pessoal, como eu disse para vocês, a primeira legislação de combate à corrupção foi uma legislação tratada especificamente nos Estados Unidos, que depois tomou uma abrangência mundial. Ao longo do tempo, a própria Organizações das Nações Unidas, a União Europeia, tratou de editar normas, convenções, tratados internacionais que inserissem o combate à corrupção como foco legislativo. Então, vários países foram fazendo tratados gerais, tá? Não leis específicas ainda, como era tratado nos Estados Unidos. Bom, vamos parar nesse ponto aqui. Falei com vocês que esse tema é trabalhado ainda, gente, lá pelos gregos. Como eu disse, o Aristóteles trabalha muito no livro dele, na Ética Nicômaco, a questão da virtude, da honra, da moral. Esse debate, gente, que o direito vive entre moral e o direito, ele ficou de lado um pouco, porque os cientistas do direito atualmente não conseguem enxergar uma união dessas terminologias. Mas o Aristóteles, ele trabalha isso de uma forma que não há uma separação. O direito ele está aliado e o cidadão da polis na Grécia, ele precisava ser um cidadão de honra. E aqui eu não vou entrar na questão histórica, quem eram esses cidadãos gregos de honra. A gente sabe que na Grécia tinha escravidão, que a perspectiva de sociedade deles era muito diferente do que nós temos hoje como sociedade ideal. Mas para aquela sociedade, a visão era: para que haja uma sociedade estruturada, é preciso que haja virtude, é preciso que haja honra, é preciso que haja moral. Bom, voltamos aqui nos nossos tempos.
Não sei se vocês já tiveram a oportunidade, eu coloquei aqui uma foto até do livro do professor Michael Sandel, para não ser correta. O Michael Sandel, ele é um professor da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, a universidade mais importante do mundo. E ele, pessoal, deixo a dica para vocês aí, ele tem uma série de aulas sobre, inclusive, a justiça, a corrupção e a ética disponíveis aí no YouTube. Elas são, obviamente, aulas em inglês, mas são aulas legendadas. Então, vocês vão ter a possibilidade de assistir um dos maiores filósofos aí dos nossos tempos de forma gratuita. Ele colocou essas aulas todas disponíveis no YouTube. E essas aulas na graduação, na pós-graduação em Harvard, se tornaram aí esse livro que eu coloquei para vocês aqui, o chamado Justiça. E a pergunta que ele tenta responder é: o que é fazer a coisa certa? E um caso interessante que eu trouxe para o meu livro sobre corrupção, que o Michael Sandel utiliza, foi quando houve um furacão Charley nos Estados Unidos, lá em 2004. Foi uma tragédia muito grande, os Estados Unidos sempre vivem essas tempestades, mas em 2004 eles passaram por um movimento realmente muito, muito catastrófico. Pessoal, o que aconteceu ali? Como foi um prejuízo enorme, sempre na crise é normal aparecer ali aqueles aproveitadores, né? Tem gente que usa aquela expressão que alguns estão ali chorando e outros vendem lenços. Isso nada contra aí a ideia do liberalismo econômico e aqueles que sabem aproveitar as oportunidades. Mas ocorre que existe um limite, uma linha muito tênue, o que é saber aproveitar o momento e aquilo que é abusar do momento. E é isso que o Michael Sandel tenta demonstrar como exemplo prático no livro dele. Ele traz aí um exemplo de vários postos de gasolina, empresas que vendiam água, que subiram os preços astronomicamente naquele período de crise. Bom, os Estados Unidos é um país muito mais até do que o Brasil, que valoriza a liberdade econômica, deixa o seu cidadão livre para explorar a produção econômica. Só que a situação é que as pessoas estavam vivendo um período cataclístico, tal qual o que nós estamos vivendo hoje aqui no Brasil, se as coisas não melhorarem. Então, qual seria aí o limite? Será que seria errado esses vendedores aproveitar de um desastre natural? Que a gente pode fazer aqui uma analogia, aproveitar aí da pandemia para que a gente cobre mais? Enfim, essas são as perguntas que o Sandel tenta responder aí, e ele vai trabalhar de forma bem objetiva no que tange o quê, gente? A ganância. Então, o problema todo seria uma falha moral em que o Estado deveria tentar desencorajar. Ele não pressupõe que o sujeito, ele não vai lhe falar se o sujeito tem que ser punido ou não. O que o Michael Sandel tenta dizer existe um limite e o Estado precisa controlar o excesso. Essa é a resposta que ele tenta trazer aí para o livro. E o que isso tem a ver aqui com a corrupção, que é o tema que a gente vai tratar agora? Pessoal, a corrupção, ela sempre foi tratada num aspecto apenas político. Até a década de 70, nos anos 60, não havia ainda discussão qual que seria o impacto econômico da corrupção para a sociedade. Toda discussão, eu falei para vocês aí da ética, da moral, da virtude, que o Aristóteles trabalha nos gregos, com Kant, né, com o imperativo categórico kantiano, enfim, dezenas de doutrinadores que vão trabalhar a questão da moral. Mas ali toda a perspectiva era uma perspectiva política social, a gente não tinha ali uma perspectiva econômica. E na década de 70 surge ali uma escola, tanto na escola em Oxford, escola britânica, quanto a escola de Chicago, nos Estados Unidos, são as maiores escolas de economia do mundo, tentando estudar a corrupção em quais seriam ali os seus aspectos econômicos. E pasmem, a conclusão ali que esses teóricos chegaram, e eles são chamados teóricos revisionistas, e por que isso? Eles estavam revendo se a corrupção era realmente tão ruim assim para a estrutura de economia. E eles remontam dentro desses estudos vários benefícios
Isso aí não eu que estou dizendo, tá, gente? Isso aí foi tratado por pessoas, inclusive, que foram prêmios Nobel. Então, aí surge a famosa teoria da graxa. Isso caiu até em concurso do Ministério Público alguns anos atrás. E o que é isso, essa teoria? Que todos os países encontram sistemas de burocracia. Então, o sistema democrático, ele é pesado, ele é uma máquina pesada. Então, esses incentivos, esses subornos, a prática da corrupção, ela poderia acelerar como se fosse uma graxa na engrenagem. E essa turma, gente, estuda isso de uma forma profunda. E eles influenciam toda uma cadeia de empresas. Eu estava dizendo no início da nossa palestra que empresas norte-americanas, na década de 70, estavam ali no Oriente Médio, utilizando de financiamento aos parlamentares italianos para travar qualquer tipo de exploração de energia atômica, que era contra os interesses daquelas empresas. Então, de onde que você acha que esses grandes empresários, com assessores econômicos, administradores famosos, tiraram essa ideia? Isso não veio só de um idealismo mau, não. Eles foram fortemente influenciados por essa escola chamada escola revisionista. Então, aí tem Nathaniel Leff, Colin Leeds, Samuel Huntington, que é um cara famosíssimo na economia. Quem já estudou economia, eu não sei se estudou com esse viés, mas ele tem uma série de artigos que trabalham exatamente essa questão do incentivo. Bom, essa é a primeira forma de abordagem econômica da corrupção, gente. E aí, já nos meados da década de 70, o professor Carl Gunnar Myrdal, indiano, de origem indiana, ele é prêmio Nobel, ele começa a discutir essa teoria da escola anterior e falar, não, isso não é bem assim. Existe um impacto institucional enorme. Tudo bem, pode ser que inicialmente haja um benefício imediato. Então, se eu pago um agente público para ter uma concessão de um alvará, se eu pago para um agente público para agilizar um processo lá numa autarquia, seja ela municipal, estadual, inicialmente, realmente, isso vai andar mais rápido. Essa conversa é antiga. Só que, pessoal, vocês têm que entender que nós estamos lidando com o ser humano. E aí volta lá na ganância que o Sandel denuncia, o ser humano é ganancioso por natureza. Assim eu penso. Então, o que acontece na prática? Em médio e longo prazo, essa coletividade ali corrupta, ela começa a criar dificuldade, que é a famosa frase, esqueci o nome do professor de economia da década de 80 que falava isso, vender dificuldades para vender facilidades, ou seja, o sistema se adapta. Ele começa a dificultar as coisas para dizer o seguinte, só resolve se tiver pagamento. Isso acaba com o sistema, em médio e longo prazo. E aí que o Myrdal mostra essa perspectiva, inclusive é prêmio Nobel com esse estudo. Então aí já estamos passando por uma fase em que a corrupção ela começa a ser mal vista economicamente, não só politicamente, não só filosoficamente, que isso aí já era debatido há séculos pelo homem, mas economicamente, vocês têm que entender que ela foi incentivada, pessoal. Isso não é um sujeito maluco apenas sozinho que escreveu isso, não. Citei para vocês aqui, pelo menos 3 dos maiores economistas da década de 60. E os caras falavam que a corrupção era importante. E aí vem um grande economista para falar o contrário. Beleza. E a gente chega, que é as 3 perspectivas aí que eu tentei trabalhar na minha pesquisa, no que tange a análise econômica do direito, que é o Klitgard, que ele já vai falar o contrário. Ele fala, beleza, existe um nível de corrupção que pode realmente degradar o sistema e existe um nível que é favorável. Como seria possível encontrar esse nível mediano, que é o que ele chama de teoria do nível ótimo. E aqui, pessoal, fixem a ideia que a perspectiva aqui não é de direito, a perspectiva aqui é de economia. Esses caras, eles provaram com fórmula disso aqui que a gente está conversando. Se vocês quiserem, depois eu posso disponibilizar o conteúdo da parte de economia, mas no meu livro eu tentei sintetizar essas informações aqui de forma mais objetiva. Então, olha para vocês verem, a gente sai de uma teoria econômica degradante, que ela incentiva
a prática de corrupção, passa por uma teoria que fala que a perspectiva institucional a médio e longo prazo é péssima, até a gente chegar nessa ideia aí de equilíbrio no combate à corrupção. E o que isso tem a ver com a minha pesquisa do direito? Porque eu não sou economista. Apesar de eu gostar muito do tema, eu sou um neófito na economia, meu estudo é do direito. Então, eu peguei essa teoria do nível ótico e fui falar, beleza, nós vivemos hoje no Brasil, e aí voltando aqui, eu falei com vocês que nós temos a lei americana de combate à corrupção, mas no Brasil já vigora aí a lei anticorrupção. Sensacional, temos uma lei aí específica para isso, como se a gente já não tivesse um tipo penal próprio, né? O crime de corrupção ativa e passiva ele existe desde a década de 40, só que não atingia ali o meio empresarial. Então, os legisladores acharam por bem criar uma lei para atingir a empresa. Como eu falei para vocês, no Brasil a empresa não responde por crime. Bom, então guardem a perspectiva econômica. Vamos entrar aqui no direito. Bom, isso aqui, gente, é o mapa da corrupção. A Transparência Internacional, ela é edita anualmente, e esse mapa aqui está desatualizado, porque ele é de 2018, quando eu publiquei o livro. Então, quando eu fiz minha pesquisa, já tem um mapa de 2019, mas não mudou quase nada. Quanto mais escura a cor, mais corrupto é o país. Quanto mais amarelo, né? Então, quanto mais vermelho escuro, mais corrupto. Quanto mais amarelo, menos corrupto. Então, vocês observem a América Latina com impacto de corrupção altíssima, América Central, a Ásia. E aí vocês podem discutir isso com vários vieses. Questão da democracia, países que são mais ditatoriais, que têm sistemas menos democráticos, têm um impacto de corrupção maior. Você pega aí a China, a Rússia, né, a antiga União Soviética e seus países, Mongólia, enfim, Balcãs, a África, não preciso nem de falar, e os países que têm referência de combate à corrupção. Canadá, Alemanha, os países nórdicos, Holanda, Finlândia, etc. Austrália, Nova Zelândia, destaque aqui com a cor mais clara. Então, isso aqui é uma perspectiva de mapa. E aí eu volto aqui no nível ótimo que a gente estava falando nas teorias econômicas. Olha que interessante, pessoal, como que a economia ajudou a minha pesquisa. Eu disse a vocês que o Klitgar, ele tentou encontrar um nível ótimo de combate, ou seja, chega um ponto que o combate ele se torna prejudicial, o custo desse combate ele começa a atacar a estrutura econômica. Olha que coincidência, né? Eu não acho que seja coincidência, mas a estatística demonstra isso aí. Em 2012, o Brasil, numa escala até 100, tinha uma pontuação de 43 pontos na Transparência Internacional com relação à corrupção. Com a edição da norma brasileira, a lei anticorrupção, se vocês verem, coincide com aqui, ó, a lei é de 2013. E aí, nesse período, a gente viveu as manifestações anticorrupção, o Brasil foi tomado aí daquele movimento, não é só por 25 centavos. Bom, como a população estava às ruas e o legislador ficou pressionado, ele foi às pressas e editou uma norma de combate à corrupção, que é a nossa lei anticorrupção empresarial. Tudo leva a crer, se a gente tem uma lei, gente, que é mais combativa, o que vai acontecer com o nosso índice? Vai melhorar, não vai? Olha o que aconteceu. 2014, 2015, 2016 melhora um pouquinho, 17, 2018, e eu falo para vocês que em 2019 chegamos a 32 pontos. Então, apesar de hoje a gente ter uma lei de combate à corrupção, na perspectiva da Transparência Internacional, a corrupção ela se tornou ainda maior no Brasil. E tem um debate extenso sobre isso. Estou trazendo essa questão só para vocês fazerem uma reflexão que é importante, sim, estudar a análise econômica do direito e sair um pouco da perspectiva apenas filosófica, apenas da moral, né? A economia ela é fundamental para a evolução do país. E o direito, cada vez mais, ele tem se emergido com o estudo da economia. Foi isso que eu me propus fazer aí no livro. Então, já chegando ao fim aqui para abrir o espaço para que os alunos tragam outras perguntas. Mas assim, o que é que eu deixei aqui de reflexão para a gente
diante da exposição. Bom, qual que é a perspectiva brasileira no Senado da corrupção? Pessoal, não precisa nem de falar, né? Nossa perspectiva ela é muito complicada. O próprio slide anterior, vocês viram aí a queda, a gente teve a Lava Jato aí, e quantas operações, eu como criminalista não sei mais falar para vocês nem em que fase a Lava Jato se encontra. Mas eu já atuei em algumas dessas fases. Eu sei que está longe de acabar. Mas, como boa notícia que eu posso trazer para vocês, isso faz parte do processo de construção democrática, gente. A legislação ela foi necessária para que a gente tenha um mínimo de combate a isso. O que nós precisamos de tentar evitar é o excesso. Porque existem situações em que o combate ele se torna destrutivo. Vocês trazem uma série de legislações sobrepostas. Por exemplo, direito penal, ele é chamado de direito de última ratio, direito de última razão. A ideia disso é o seguinte, quando o direito penal chega, é porque tudo deu errado, então não tem outra sanção pior. Só que no Brasil, existe uma figura chamada, que eu discuto no livro, é o bis in idem. Existe o quê, gente? Um duplo sancionamento de instância administrativa, da lei anticorrupção, e também uma incidência criminal quando vocês pegam lá os tipos penais da corrupção, tanto a corrupção ativa, passiva, corrupção estrangeira, sem falar em outras normas específicas, lei de improbidade administrativa, lei do CAD, enfim, é uma série de legislações aí que atinge isso. O cenário é complicado, mas é fundamental que a sociedade se debruce sobre o tema. É só assim que nós vamos conseguir evoluir. Por que a Suécia, por que a Suíça, por que o Canadá tem uma perspectiva de corrupção melhor do que a nossa? Porque eles estudam, porque eles se envolvem no tema. A gente tem que tentar parar de deixar isso só a cargo do legislador. O legislador não vai resolver o problema para a gente. A sociedade precisa de se envolver. E aí eu já chego aí na segunda pergunta. O excesso legislativo, ou seja, criar mais normas, mais leis, mais crimes, isso vai resolver o nosso problema? Penso que não. Minha opinião humilde. E aí vocês teriam que se aprofundar para entender isso melhor. Mas a minha sugestão é que excesso legislativo sancionatório não resolve o problema, como demonstra, inclusive, o gráfico aqui, né? A legislação veio e não resolveu o nosso problema. Bom, como lidar com sobreposição normativa? Isso que eu estava falando para vocês anteriormente. O direito penal é um direito de última ratio. Gente, na Europa, essa discussão ela é incabível. Quando há crime, não se discute mais nada. O sujeito foi preso, ele não tem que falar nem de sanção civil, sanção administrativa. Ele já recebeu do Estado a pior sanção possível. No Brasil, esse nosso excesso de gana de punição, esse sofrimento que a gente passa como sociedade, a gente necessita da vingança. E aí que eu falo para os meus alunos, isso não vai resolver o problema. Desculpem. Outro ponto aí interessante também é a questão do lobby. Eu me aprofundei sobre essa temática profundamente e convido a vocês, na sexta-feira, eu vou dar uma outra palestra, inclusive internacional, para alguns professores na Argentina, especificamente nesse tema aí do lobby. Depois vocês entram lá no meu Instagram, tem as informações da palestra. Mas o lobby, pessoal, ele é essencial. O problema é que no Brasil essa palavra ganhou uma conotação pejorativa. Lobby, gente, é uma relação institucional de um grupo perante o governo. Isso não necessariamente é ilícito. Se eu tenho uma associação de moradores, a voz de uma associação de moradores ela é muito mais poderosa do que um tanto de gente gritando com plaquinhas na rua. Isso é o que o político quer. Ele se aproveita disso, mas isso não pressiona. O lobby precisa ser regulamentado. Identificar quem são realmente os lobistas profissionais, aquele que vai chegar com propostas lícitas para separar ali o joio do trigo, retirar o sujeito que está ali com propostas ilícitas. E aí chega na última pergunta que o Alan antecipou no início da fala dele, quando ele estava me apresentando, se era possível acabar com a corrupção. Gente, me desculpe, eu duvido. Nós não vamos ver isso.
E não é uma questão do Brasil, isso está inerente ao ser humano. Reduzir, certo que é possível, diminuir muito, isso só vai ser possível com o reforço das nossas estruturas democráticas, estruturas institucionais, ou seja, uma Polícia Federal forte, um órgão investigativo forte, com os seus limites, né? Sem que tenha excessos, sem a gente ver a instrumentalização do processo, abuso de direito. Então é preciso que nós tenhamos um sistema democrático mais próximo possível do ideal. Mas, gente, acabar com a corrupção, sinto muito desanimar vocês, não é o professor Ciro que diz, isso vocês podem ler aí dezenas de livros sobre o tema, isso não vai ser resolvido. O ser humano passa por isso, como eu disse para vocês, desde o período da antiga Mesopotâmia, na Grécia, Roma, Europa, período medieval. Então isso não é um problema da sociedade brasileira, muito menos da sociedade contemporânea, está ligado ao ser humano. Então existem formas democráticas de controlar esses excessos. Então, chegando ao fim aqui, gente, esse aqui é o livro que eu falei para vocês, que foi minha pesquisa de mestrado, se tornou esse pequeno livro aqui. O QR Code, aí, se vocês escanearem, já vai remeter vocês diretamente para o link da editora. Eu faço aqui meu merchan, porque o autor ele precisa dos leitores, sem ele a gente não vive, né? Como professor, eu sempre peço o auxílio dos meus alunos para que tenham, né, contribuam com críticas. Deixo aí para vocês aí os meus contatos, quem quiser conversar sobre o tema, se interessar, né, aprofundar na temática, às vezes com um TCC, tenho aí um Instagram, um Instagram profissional, que eu sempre estou colocando oportunidades para os meus alunos. Meu canal no YouTube foi lançado recentemente, que eu estou discutindo temáticas ligadas ao direito penal empresarial. Então é isso, pessoal. Queria agradecer, Alan, a oportunidade. Não sei se essa exposição foi legal, se foi boa, mas tentei ser o mais objetivo possível. É um tema que eu adoro de falar. Espero que vocês tenham gostado aí. É muito legal, Ciro. A gente vê que corrupção, se a gente parar para pensar, mesmo a corrupção está em tantos pequenos detalhes que a gente pensou, quando você voltando no slide anterior, você colocou várias perguntas, né? É complicado a gente pensar que a corrupção vai acabar. Os alunos foram acenando aqui algumas perguntas aqui, Ciro. Manda abraço. Eu quero te passar. Vamos ver se vocês me apertaram. A corrupção no Brasil, é o Marcos Antônio. São duas perguntas do Marcos Antônio. Se a corrupção no Brasil ela é endêmica ou sistêmica, e por que temos tolerância à corrupção no Brasil? Bom, eu acho que com relação a ser assim, endêmica ou sistêmica, você não tem nem discutir. Ela é endêmica porque ela se expande rapidamente, né? E aí, a própria forma de ver, falta de cultura, de ensino, disciplina, isso faz com que esse negócio se torne viral, né? Agora, ela também é sistêmica, porque isso está ligado à estrutura do ser humano. Foi o que eu disse anteriormente. Não é um problema do Brasil, gente. O Brasil só enfrenta isso mais recentemente. Nós temos que parar de entender, achar que o Brasil, nós somos a síndrome do vira-lata, né? Não sei se você já ouviu falar disso, Alan. A gente tem que parar de achar que o Brasil é o pior país do mundo. Os problemas que nós estamos debatendo aqui hoje, eu vi os espanhóis discutindo lá na Espanha, país primeiro mundo. Partidos com atitudes ilícitas, pessoas sendo presas por isso. Então, assim, isso não é do Brasil, tá? Isso é uma questão mundial. É a forma de lidar que cada país trata de uma forma mais inteligente. Vocês vão responder? Sim. E a segunda é, por que temos tolerância à corrupção no Brasil? Eu não sei o que ele quer dizer com isso. Eu não tenho tolerância nenhuma. Eu também não. A polícia é muito menos. O judiciário, implacável. Eu falo com vocês como experiência prática, sou criminalista. Então, nós tivemos uma Operação Lava Jato aí, pessoal. Vocês tiveram um dos homens mais poderosos do Brasil, né, que eu não vou ficar falando nomes aqui, onde uma construtora enorme, o cara ficou 3 anos preso. E aí, se esse cara ficou preso o suficiente ou não, isso é um outro debate. É uma discussão que nós teremos que ter em outro momento, em função da pena,
eu acho que não é a temática aqui. Mas eu não acredito que nós sejamos tolerantes de forma alguma. Talvez a gente não saiba lidar com o problema de forma correta. Mas tolerante, acredito que nenhuma pessoa aqui... Aí eu não estou falando do jeitinho, né? Porque a corrupção não é só dar uma propina para um político. Se você, dentro de uma blitz, chega para o policial e pede para ele te liberar porque você tomou só uma cervejinha, tanto você que pediu, quanto o policial que te ajudou, eles estão praticando um ato de corrupção passiva e ativa. O policial, inclusive, está prevaricando. Então, assim, a legislação, pessoal, ela é implacável. Ela é totalmente intolerante. Eu falei para vocês aí, nós temos normas e mais normas de combate à corrupção. No livro eu fiz uma tabela mostrando quantas normas nós temos. Então o problema não é da justiça, o problema é do cidadão, que utiliza a lei dentro de uma ética gananciosa, de não querer lidar de forma correta. Muita gente acha a questão do jeitinho, né? O jeitinho, muitas vezes, é uma prática de corrupção que você está praticando. É crime. Oi? É crime. É crime, isso mesmo. O Pablo colocou assim, qual caminho a justiça brasileira pode ir para que diminua essa sensação de país juridicamente instável? Uma excelente pergunta. Eu vejo duas respostas para essa pergunta. A primeira questão é o seguinte, a justiça, como eu disse, ela já tem toda a estrutura normativa para combater o crime, a corrupção, enfim. Mas, numa perspectiva de sociedade... Alan, só repete a pergunta, que eu perdi o finalzinho dele. Qual caminho a justiça brasileira pode ir para que diminua a sensação de país juridicamente instável? Isso, aí essa segunda parte, com relação à instabilidade. Isso é um problema mais grave que eu observo hoje no Brasil. Existe um cenário de instabilidade institucional no Brasil já há bastante tempo, e agora, nos últimos anos, 8, 10 anos, cada vez mais grave, em que a gente observa um movimento do judiciário tomando para si uma responsabilidade que não é dele. Quando você observa um juiz se tornar um político, que a gente viu no governo do Rio de Janeiro, que a gente viu no Ministério, o ex-ministro da Justiça, quando você vê os ministros do Supremo Tribunal Federal confundindo transparência de um processo com publicidade, dando entrevistas em televisão e tal, você observa que o judiciário tomou para si uma iniciativa que não era dele. Essa iniciativa era do processo legislativo, do executivo. O judiciário se tornou um movimento político. Ele quer resolver as coisas. E o judiciário não serve para resolver as coisas. O judiciário está ali para julgar aquilo que chegou até ele. Ele não tem que ele não tem que criar lei, ele não tem que criar crime, ele não tem que rasgar a Constituição, e a gente viu aí movimento de quebra de presunção de inocência, criando crimes. Aí foi criado ano passado, uma pura analogia, um crime de analogia à injúria racial, que é a famosa homofobia. Isso é o cenário de insegurança. Então, gente, quando o empresário chega no meu escritório e me pede um parecer, doutor, eu quero fazer tudo certinho. Tudo certinho. O senhor me faz um parecer aí para que eu não erre nada. Sabe o que eu respondo para ele, Alan? Tem jeito, não. Possível. Porque o judiciário, a todo tempo, ele se transforma num excesso. E, pessoal, a empresa, ela carrega essa carga sancionatória e ela joga esse custo em cima de onde? Do cidadão, do consumidor. E a sociedade entra e o judiciário vem e quer resolver as coisas. Não. Agora nós vamos prender todo mundo, nós vamos acontecer. E a gente vive nessa retórica aí que não sai do lugar, entendeu? Acho que talvez a pior... Como é que chamou o aluno que perguntou isso? Foi o Pablo. Essa talvez seja uma pergunta mais inteligente que eu já recebi sobre o tema. A perspectiva institucional, ela é de segurança jurídica, ela é uma das coisas mais importantes para a gente lidar com o combate à corrupção. Porque se o juiz fala hoje que isso é crime, ele tem que manter isso, pessoal, até anos.
precedente tem que ser sólido para que eu saiba, dentro do princípio da legalidade, o que eu posso e o que eu não posso fazer. Só que o problema é que os caras mudam de posição o tempo inteiro. E aí não tem estudioso que aguente. Eu não consigo acompanhar. O meu cliente fica descrédito. A sociedade não consegue entender as coisas. Enfim, tema também super complexo. Parabéns pela pergunta. É uma mistura que tem acontecido hoje, né? A gente vê os três poderes, o judiciário, o executivo e o legislativo, tá tanto uma bagunça, né, Ciro, que um interferindo no outro, um querendo fazer com que o outro, os juízes interferindo nas questões políticas, como você falou, né? Juiz deixando de ser juiz para se tornar político, para poder passar a ter uma caneta na mão, como é o caso no Rio de Janeiro, o juiz que virou governador, no caso do ministro, ex-ministro da Justiça, deixou uma carreira longa de juiz para entrar numa seara que é a política, que é algo que a gente sabe que tem tantas coisas envolvidas ali por trás. Mas é isso, né? A gente precisa ver, claro, a população precisa ver essa separação adequada das coisas. O juiz, ele é para quê? Ele está ali para julgar as leis, julgar a pessoa de acordo com as leis que existem. Então, se tem uma lei que fala que você não pode fazer A, se você fizer A, você vai ser condenado pela justiça. Pronto, acabou. Esse é o papel do juiz, né? De julgar de acordo com a legislação existente. E a gente está vendo, sim, essa mistura em todos os níveis do judiciário interferindo dentro do executivo e interferindo dentro do legislativo. Aí acaba vindo essa bagunça que Pablo falou. Ele mandou mais uma coisa aqui para a gente, olha só. O que poderia ser feito para que as instâncias tenham um poder de resposta maiores na tramitação de trânsito em julgado? Vou tentar ler de novo. O que poderia ser feito para que as instâncias tenham um poder de resposta maior nas tramitações de trânsito em julgado? Você entendeu, Ciro? Vamos ver se eu não sei se é isso que ele quer dizer, mas eu acredito que ele seja com relação ao julgamento de crimes em segunda instância, né? Com relação à relativização da presunção de inocência. Acredito que seja isso que ele quer perguntar. A minha posição, Alan, eu sou um legalista e apaixonado, aprendi com os meus mestres que o negócio que chama Constituição Federal tem que ser seguida. O Brasil, pela própria pergunta anterior dele mesmo, falando sobre nível de insegurança institucional. Se você a todo tempo está alterando esse posicionamento, que a gente viu o Supremo Tribunal Federal pender de acordo com a formação da corte em 3 situações diferentes. Então, de uma hora, o cara tinha que cumprir a pena com julgamento da segunda instância. Depois, chegou o posicionamento. Se você a todo tempo está alterando esse posicionamento, que a gente viu o Supremo Tribunal Federal pender de acordo com a formação da corte, em 3 situações diferentes. Então, de uma hora, o cara tinha que cumprir a pena com julgamento da segunda instância. Depois, chegou o posicionamento diferente. Mudou a composição da corte, o Supremo coloca o tema em julgamento de novo. Pessoal, não tem sistema que resista a isso, não. Definiu, independente de quem seja a figura lá, ela pode ser o pior crápula possível. O sistema de justiça ele não serve para julgar fulano A ou fulano B. E aqui eu não vou citar nome de político, porque a polêmica se instaura. O sistema de justiça não serve para fazer política. O que nós estamos vendo hoje no Brasil, hoje não, há uns 10, 15 anos, é o sistema de justiça cada vez mais fazendo política, atendendo os anseios da sociedade. Juiz não é eleito, Alan. Não é à toa. O juiz faz concurso. Ele não tem responsabilidade com o eleitor. Então, ele tem que julgar conforme o conhecimento técnico dele. Quem é eleito, que a sociedade vai cobrar, é o político, é o executivo. O membro do Poder Judiciário, ele não é eleito. Ele tem que seguir o que a lei manda, independente se ele vai agradar ou vai desagradar. Infelizmente, é assim que funciona o direito. Quando você começa a querer agradar a população, ou seja, jogar para a torcida, aí, meu caro, pode ter certeza que nós passaremos problemas sérios. Uma coisa que tá dito, claro, aí nesse meio que a gente vive, esse meio jurídico-político, né?
essas questões, como você falou, que o que o Pablo colocou, do trâmite em julgado em segunda instância, né? O condenado pode já começar a cumprir a pena, não começa a cumprir a pena. Primeiro se definiu que deveria cumprir a pena logo após a segunda instância. E depois já veio agora no ano passado, né? Ano passado, retrasado, já mudou o posicionamento. E o posicionamento não mudou porque os juízes lá dentro mudaram. Saiu um juiz ou outro e veio essa discussão. Um juiz mudou seu posicionamento, lógico, e isso beneficiou muitas pessoas. Isso acaba beneficiando várias pessoas. Agora, eu quero fazer uma pergunta, um comentário. O que você acha, Ciro? A gente vê aí, né? Político, ele tem que ser eleito pelo povo. O judiciário, a grande maioria, tem que fazer concurso para se tornar um juiz. Mas o nosso Superior Tribunal Federal não, é uma indicação. Inclusive, foi uma acusação que o presidente fez contra um dos ministros de que ele só está lá no Supremo pelo coleguismo que ele tinha com o antigo presidente da República. E esses ministros que são indicados para a Suprema Corte ficarem ali 25, acho que deve estar chegando alguém com quase 30 anos de Suprema Corte, né? Oi? Ele sai só quando completa 70 anos da Constituição. 75, né? 75 anos. 75 anos. O pessoal, o camarada foi indicado agora aos 40 e poucos, vai ficar 30 anos na Suprema Corte. Será que existe... Será que passa na cabeça desse pessoal de fazer uma reestruturação? Eu já ouvi falar, o mandato deles de ser de 11 anos, eles ficam... Será que isso caminha para alguma mudança no futuro? Vou te dar a minha opinião, Alan, e eu não sei te responder se caminha para mudança, mas eu vou te dar a minha opinião. Essa ideia de indicação dos ministros supremos não é uma exclusividade brasileira, não, tá? Isso é assim no mundo. E eu sei. E por que é assim? Isso é uma ideia de sistema de separação de poderes em que um poder controla o outro. É o que os constitucionalistas chamam de checks and balances, que é o quê? É o controle de balanço, ou seja, se um poder está ficando mais forte que o outro, que é normal, dependendo da história, um vai lá e controla. Esse movimento de controle, ou seja, o executivo, na figura do presidente da República, indica ali o ministro supremo. Esse ministro supremo, ele, por sua vez, quando ele vai fazer lá, tomar posse, ele passa pela sabatina do poder legislativo. Então, os deputados têm lá um dia inteiro para sabatinar o cara. Mesma forma, o Senado. Só que o problema é que, às vezes, essa sabatina é feita, como diz, para inglês ver, né? Você vê, por exemplo, temos um ministro da Suprema Corte que foi advogado em partido político há muito tempo. E certamente não era a melhor opção, mas, enfim. Com relação ao tempo, Alan, eu sou terminantemente contra a redução do tempo. Vou te explicar por quê. O que nós precisamos é de segurança jurídica. A gente precisa entender o que pode e o que não pode, e isso durar pelo menos uns 20 anos. Quando a gente processa um sistema de mudança um tempo inteiro, por exemplo, de 4, 10 anos que seja, 10 anos no direito não é nada. Se eu estruturo uma legislação e a percepção do judiciário com relação àquela lei, até a sociedade entender, demora aí uns 10 anos. Se daqui 10 anos, quando a sociedade começou a entender como agir com uma situação, aí eu mudo o ministro de novo, e aí o que vai acontecer? Pode mudar tudo. E aí vai piorar ainda mais a nossa bagunça que nós temos hoje. Então eu acho que tem que melhorar, na verdade, talvez seja um processo de sabatina dos ministros. Lá no Congresso, não é tirar do Executivo a escolha, é fazer com que o Congresso sabatine de verdade. Ou seja, ataque o cara em termos teóricos, aborte, ver se o cara sabe, vasculha a vida dele para ver se o cara não é corrupto, se ele não tem esposa que é advogada, que favorece escritórios, entendeu? Se não vende decisão, e aqui não estou fazendo acusação nenhuma, mas essas coisas podem acontecer. Mas, assim, o debate eu acho que não é sobre reduzir o tempo do ministro, é escolher melhor. Fazer melhor isso, porque isso é mesmo, né? A gente sabe que tem um lá que foi advogado de um partido durante muito tempo, um era amigo do ex-presidente que está lá, e que, inclusive, na época falou, ele plagiou uma obra de alguém lá fora e deu uma discussão, se falaram muito com respeito a isso, né? Mas é isso, a gente precisa, acho que nós estamos aprendendo, ainda somos novos, né? Democracia. A gente pensar em democracia é extremamente nova, são poucos anos ainda.
Eu acho que nós, população, nós, país, de modo geral, justiça, população, executivo, todo mundo, nós ainda temos muito que aprender sobre democracia, né? O que realmente é democracia. E a gente vê essas manifestações que estão acontecendo por agora. Eu quero intervenção militar, eu quero não sei o quê. Cheguei a ver uma frase que o camarada pedia: intervenção militar democrática. Cada coisa que a gente vê... Ignorância completa. Completamente, o povo não sabe. A nossa população. Um tipo de sujeito desse. Eu não concedo contraditório para quem é intolerante, não. Isso aí não é possível. É isso aí. São coisas que a gente não consegue entender. Mas muito bom. Eu queria nós temos mais uns minutinhos aqui, porque o Pablo foi mandando pergunta, o Marcos, mas tiveram alguns alunos que levantaram a mão, parece que queriam se manifestar, não sei. Quero abrir, se alguém não está vendo o chat, se alguém gostaria de colocar alguma pergunta, pode ligar o microfone, sinta-se à vontade para falar alguma coisa, queria dar uma opinião, se manifestar. Pessoal, o momento é para vocês. Manda abraço aí, gente. Como eu disse, o chat eu não vejo, né? Se alguém quiser falar no microfone aí. Podem abrir. Tem muita gente. Karina, vou citar Karina. Carolina tá aí. Tem muita gente, olha só. Alguém tá ligando o microfone, vamos ver. Boa noite, Ciro. Boa noite, Alan. Boa noite, Victor. Uma pergunta que tenho curiosidade de entender mais a respeito, é que o que vocês acham desses tribunais, essas coisas, quando tem 30, 50 anos de prisão, só que por causa da corrupção, essas coisas, algumas leis não funcionam tão bem aqui no Brasil e, depois de uma semana, 2 semanas, eles saem. Como é que é o nome do aluno? Victor, obrigado pela pergunta, tá? Ô Vitor, cara, eu vou te falar, isso é uma perspectiva muito influenciada pela imprensa, tá? Como eu disse, sou advogado criminalista e falo para você com toda a propriedade possível. E olha que eu acredito que eu não seja um mau advogado. É difícil demais soltar um cara nesse país. Porque o problema é o seguinte, é que se confunde insegurança pública, que é o problema da violência, da corrupção, que é endêmica e sistêmica, dentro da pergunta do João, que fez no início das perguntas. Mas, depois que o sujeito é pego, gente, é difícil demais o cara não ser condenado e cumprir pena. Só que o problema é que a nossa sociedade, às vezes, espera, com uma reação àquele crime, algo violento. É assim desde que o homem é homem. Então, se você pegar aí Jesus Cristo, acredito que ninguém na época estava ali querendo defender ele. Estava todo mundo batendo palma para o sujeito que estava ali sendo crucificado pelos pretores romanos. Então, isso é normal. A sociedade precisa desse sentimento de vingança. Só que o direito penal ele não serve para isso. Por mais bárbaro que seja o crime, o sujeito tem um limite de pena. O Brasil tem uma Constituição que veda prisão perpétua, pena de morte. E aí o debate seria extenso, mas não sei se eu te respondi, mas seria isso que eu queria deixar para você. Porque é uma coisa que eu vejo também, Ciro, é isso, né? O camarada foi condenado a 250 anos. Ele não vai, a Constituição não permite ele ficar mais de 30 anos preso. Hoje é 40. Mudou. 40 anos preso. Tô desatualizado. E eu não sou do direito ainda. Então, olha só. Então, o camarada não fica mais de 40 anos preso, né? E muitas vezes também tem essa questão de redução de pena, cumprir 1/6 da pena e tem esses montes de viés que acontecem e o camarada acaba não cumprindo uma pena muito grande. Isso que provavelmente acaba revoltando muito a população, né? Mas Pessoal, alguém? Oi, senhores, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Eu queria saber que tem um senso comum na sociedade, né, que as leis penais são brandas, não servem para nada, são velhas. E eu queria saber se é exatamente isso mesmo ou é só apenas uma falácia. Bem, Adriano, né?
Aham, sim. Ó, perspectiva que eu disse aí, a sociedade necessita da vingança para retribuir aquela ofensa. Isso aí é a ideia da teoria retributiva do direito penal. Isso aí, se for estudar direito penal, teoria da pena, você vai ver que isso está ligado à necessidade do ser humano de ter uma vingança. Agora, sinceramente, na minha opinião, como estudioso do tema, é uma falácia, porque o cara cumpre pena e senão as nossas cadeias estariam empapuçadas. Nós não temos mais aonde colocar presos, mais de 10 milhões de presos. Então, assim, 5% da população brasileira está enjaulada nesse momento. Então, eu não acho que é por esse caminho que a gente vai resolver as coisas. Eu não estou falando aqui, falo isso com meus alunos sempre, pessoal. Não estou dizendo, e aqui eu sou cientista do direito, não é o advogado que está falando, que nós temos que ser sérios nos nossos posicionamentos. Quando eu estou advogando, eu defendo meu cliente. Quando eu estou falando como estudioso do direito penal, eu tenho que tirar a roupa aí de advogado. E aí eu falo para vocês que quanto mais pena, mais clientes eu vou ganhar. Então, se for falar, o professor está falando isso porque é advogado. Pelo contrário, né? Quanto mais pesado o sistema de direito penal, melhor para mim, vai ter mais cliente. Então, mas assim, isso não vai resolver o nosso problema, gente. A lei penal brasileira é pesadíssima. Pesadíssima. Existem uma série de imputações de concurso de crimes, concurso de pessoas, teorias e mais teorias, enfim. Eu acredito que seja uma falácia. Adriano. Pessoal, alguém mais? Alguém mais gostaria de colocar alguma opinião ou de fazer alguma pergunta? Aproveitem que o professor Ciro está aqui com a gente hoje. Eu acho que não, Ciro. Ciro, muito obrigado. Eu queria deixar as suas... fizesse as suas considerações agora, Ciro. Cara, enfim, queria convidar a todos, né? Eu parei de compartilhar aqui o livro, mas no Instagram lá, prof.cirochagas, fica muito aberto a meus alunos que já estudam comigo, já sabem da minha forma de lidar. Eu gosto de incentivar vocês a produzir cientificamente, escreverem artigos. Quem quiser algum tipo de auxílio, podem me procurar. Queria agradecer a oportunidade, falar que nós estamos passando um momento muito difícil na sociedade, mas, como tudo na nossa história humana passa, e nós também vamos passar. Pode demorar, mas nós vamos passar por isso. E nós estamos aqui hoje estudando. Isso é um momento especial. A gente está aqui dentro de uma guerra mundial, praticamente. Estamos aqui estudando. Então, eu queria parabenizar os que tiraram um pouquinho do tempo do dia para estar aqui assistindo esse professor chato falando aqui. Agradecer, Alan, a sua iniciativa brilhante. Fico muito feliz, lisonjeado pelo convite. E é isso, pessoal. Que aí vocês tenham aí uma ótima noite. Vou me despedindo por aqui. Pessoal, Chegou uma pergunta de última hora aqui, Ciro. Deixa eu passar ela para você aqui. Karina, porque Karina, ela é minha aluna, ela sempre participa. Eu achei estranho ela não participar. Ela falou que tentou abrir o microfone e não conseguiu. Fala sobre a reincidência de crime. Não deveria ser mais dura as penas? Vocês estão aproveitando do professor de direito penal. Meu tema aqui é corrupção, hein, gente? Tem nada a ver com isso. Mas eu vou falar. Não, reincidência, como eu falo para meus alunos, reincidência é um estudo necessário. O sujeito precisa, dentro da ideia da prevenção. A teoria da pena trabalha a prevenção geral. Então, a reincidência ela é uma forma de mostrar para o sujeito, se ele cometer uma outra prática delituosa, ele vai perder uma série de benefícios, progressão de regime, a pena dele vai se agravar, enfim. É um estudo necessário para o direito penal. E ele existe e é aplicado pelos juízes. Isso aí. Pessoal, muito obrigado. Ciro, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com a gente. Valeu mesmo, é uma grande satisfação. Eu sempre comentei, né? Eu sou um entusiasta da educação, eu escolhi essa profissão de ir para a educação, de estar na educação e de me envolver com a educação o tempo todo. Por isso, desse projeto de criar essas megas aulas no meio dessa guerra mundial que nós estamos vivendo, todo mundo tendo que se cuidar dentro de casa, mas nós podemos separar um tempinho para estar aprendendo um pouco mais, né? Tivemos bastante alunos aqui agora. Vocês, alunos, vocês estão de parabéns por estar abraçando essa ideia. O professor Ciro se colocou, o Instagram dele é aberto, tá? Vocês entrarem lá, vocês conseguem ver as dicas, as coisas que ele coloca lá pra gente. Eu criei para nós mega aulas, o megaaulas.com.br no Instagram,
Já existia um perfil Mega Aulas lá que não está sendo usado, mas já existia. Então, o nosso perfil é megaaulas.com.br, que vai ser o nosso site. Daqui a pouco nós vamos ter um site, se tudo der certo, onde nós vamos ter o calendário de nossas aulas, vão ter calendários, as aulas vão estar nesse site, tudo disponível para a gente, para os alunos, para vocês. Então, nós estamos fazendo isso aí para vocês, tá? Aqueles que me conhecem sabem como me achar nas redes sociais, professor Alan Ribeiro. Aqueles alunos meus têm o meu Instagram, tem o nosso grupo do WhatsApp. Estou sempre à disposição. Ciro, boa noite. Se você tem aula daqui a pouco, boa aula. Pessoal da minha sala de aula, daqui a pouco nós nos vemos. Um abraço, pessoal. Obrigado, professor. Tchau. Tchau. Obrigado, professor. Boa noite. Boa noite, Mariana. Abraço, Vitor. tchau, tchau. E não esqueça, amanhã nós temos a mega aula com a professora Carolina. Impasses na vamos falar de democracia amanhã, hein? Não fiquem de fora. As inscrições no Simpla estão abertas até amanhã às 11 horas. Esperamos vocês lá. Boa noite. Boa noite, Pablo. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Marco Antônio. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Virlene. Boa noite, Marluce, Anderson, Aline, Karine, Patrícia, Daiane, Carolina, Fauzi. Muito boa noite para todos vocês. Kathleen. Fiquem bem, continuem se cuidando. Estamos sempre à disposição, tá bom?